Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. E agora nós estamos iniciando a aula número 11, que corresponde à situação de aprendizagem número 11, onde o tema é transformações químicas, uma questão de quebra e formação de ligações. Relacionadas com essa situação de aprendizagem, então essas habilidades em azul, né? E quais são elas? Uma delas é reconhecer que há energia envolvida na quebra e formação de ligações químicas, conceituar transformações químicas como quebra e formação de ligações, e aqui embaixo fazer previsões a respeito da energia envolvida em uma transformação química, considerando a ideia de quebra e formação de ligações e os valores da energia de ligação. Então vamos dar início à nossa aula. Começando com a atividade 1, onde o tema da atividade 1 é entendendo a formação das substâncias do ponto de vista da energia. Questões para a sala de aula. Represente por meio de um gráfico de energia versus distância, né, que é um gráfico de energia versus distância, entre dois átomos, a variação de energia desde a situação em que os átomos estão separados e vão se aproximando para formar a ligação até estarem a uma distância em que parem de se repelir. Então vamos lá, vou pegar aqui uma animação para poder ajudar vocês nesse raciocínio. Então pessoal, aqui está o diagrama que eu queria mostrar para vocês, a animação, né? Essa animação ela é do PET colorado, né? Então observem aqui, ó. Esses são dois átomos, tá? Dois átomos quaisquer. E à medida com que esses átomos eles vão se aproximar, ó, estou distanciando. Quando está distante, a energia potencial é zero, né? Na medida que eles vão se aproximando, ó, vai começando a existir uma força de atração, tá vendo? Ó, uma força de atração até um certo ponto que começa a haver uma força de repulsão, ó, até chegar no ponto de equilíbrio dessas forças, ok? Depois que passa o ponto de equilíbrio dessas forças, tá? Elas se anulam novamente, ok? Então vamos ver, ó, né? Reiniciar novamente, então, ó, tá vendo? Ó, primeiramente a força de atração e depois, na medida que chega numa certa distância, começa a haver uma força de repulsão, né? E a hora que chega aqui no ponto zero é quando a ligação química efetivamente acontece, e aí ele se estabiliza e chega no zero da ligação aqui. Então, quando pergunta aqui como seria esse gráfico seria no formato daquele diagrama que eu mostrei para vocês. Então ele vem aqui, né, e faz mais ou menos isso aqui, ó, ok? Importante nesse ponto é vocês entenderem por que esse gráfico é desse formato, né? Porque esse gráfico aqui, se o zero aqui para baixo do zero é negativo. Então por que esse gráfico ele é negativo, tá? Toda vez que for ocorrer uma ligação química, você vai ter desprendimento de energia. E a convenção diz o seguinte: toda vez que alguma reação química existe desprendimento de energia, né, esse processo é chamado de um processo exotérmico, ok? Exotérmico é quando alguma coisa está acontecendo e está liberando energia para o ambiente, né? Então toda formação de ligação química é um processo exotérmico. Vamos lá para as questões. Aí pergunta aqui, a formação de uma ligação é um processo endotérmico ou exotérmico? Acabei de responder, né, galera? E a ruptura de uma ligação é um processo endotérmico ou exotérmico? Então vamos lá. Se a ligação é um processo exotérmico, o rompimento é um processo endotérmico. E para eu poder quebrar uma ligação química, eu vou ter que fornecer energia, ok? Quando eu fornecer energia para alguma coisa acontecer, o processo é chamado endotérmico. Nesse caso, o processo é de formação exotérmico e de quebra é endotérmico, né?
Questão 2. O ar é constituído de vários gases, entre eles o nitrogênio e o oxigênio. É necessária uma quantidade de energia maior para separar os átomos de nitrogênio que compõem o N2 do que a energia necessária para separar os átomos de oxigênio. Admitindo que os átomos separados têm energia igual a zero, aponte nas curvas apresentadas qual deve ser a que corresponde à formação do N2 e à formação do O2. Justifique sua escolha e discuta com seus colegas a sua justificativa. Então, para poder auxiliar vocês nesse raciocínio, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Como o oxigênio é da família 6, né, lembra lá da situação de aprendizagem passada, tabela periódica, o oxigênio vai fazer duas ligações, porque ele tem 6 mais 2, 8, vai ficar igual a um gás nobre. O nitrogênio, como é da família 5, ele precisa fazer 3 ligações para poder ficar com 8 elétrons na última camada. Então, só de olhar pelo número de ligações, a gente já sabe que tanto a formação quanto a quebra do nitrogênio envolve uma quantidade maior de energia e do oxigênio menor. Se na quebra do nitrogênio vai mais energia, na formação do nitrogênio vai liberar mais energia. Então, a curva do nitrogênio é de baixo, de oxigênio é em cima. Lembrando que o oxigênio é O2 e o nitrogênio é N2, tá? Faça a discussão e responda a questão. Questão 3. Dê o significado de energia de ligação. Então vamos lá. Energia de ligação é energia necessária para formar uma ligação química ou para quebrar uma ligação química. O valor da energia é o mesmo, ok? Que é exatamente o que foi discutido aqui no texto da questão 2. Então, a quantidade de energia necessária para formar ligação ou para quebrar uma ligação é a chamada energia de ligação. E aqui nós temos uma tabela com várias energias de ligação, que vai desde o hidrogênio, oxigênio, hidrogênio com oxigênio, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio e iodo, né? C≪O do CO2, né? Que CO, HCl, HN, cloro com cloro, flúor com flúor, tá? Esse C≪O do CO2 é a energia total de CO2, ok? Continuando. Calcule a energia liberada na formação de 1 mol de amônia e 1 mol de etanol a partir de seus elementos constituintes. Galera, vamos dar uma lida aqui na tabela. A energia média de ligação a 25 graus Celsius numa atmosfera em kJ, não é isso? KJ por mol. Então quer dizer, para o hidrogênio liberar isso aqui de energia em kJ, ele tem que ter a quantidade de 1 mol. E a partir de agora a gente vai estar sempre falando quantidade de por mol, tá? Então vamos lá. Na amônia, quais são as ligações existentes na molécula da amônia? O que é ligação? Ligação é tudo aquilo que liga os átomos. Então na amônia nós temos ligação só com hidrogênio, né? Nitrogênio, ok? E a energia da ligação hidrogênio-nitrogênio, qual que é o valor? Então, NH, cadê aqui, ó? 388. A energia é 388, né? Kilojoules por mol, ok? E quanto de energia será liberado na formação de 1 mol de NH3? Então vamos lá, se uma ligação tem 388, 3 vezes 388 vai ser igual a... Então vamos lá, 3 vezes 388, 1164, 1164 kJ por mol, né? E no C2H5OH, então vamos contar quais são as ligações existentes. Então eu tenho ligação com hidrogênio e carbono, ou carbono e hidrogênio, tanto faz. Tenho ligação entre carbono e carbono, tenho ligação entre carbono e oxigênio e entre oxigênio e hidrogênio. Então eu tenho aqui HC
não é isso? Tenho C, tenho CO e tenho OH, correto? Agora, as energias de ligação são, tá? CH, cadê CH? 412. Vou ver se cabe aqui, ó. 412, tá? CC, energia 348. Opa, 348. CO, uma ligação simples, tá? Que aqui é dupla, ó. CO 351. Então nós temos aqui, ó, 351 e OH, cadê OH? Aqui, ó, 463. 463. Então, as energias de ligação são essas, tudo em kJ por mol, né? E qual que será a energia liberada na formação de 1 mol de C2H5OH? Agora a gente tem que contar. Quantas ligações CH nós temos? Vamos contar, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5 ligações CH. Então eu tenho 5 que multiplica 412 mais quantas CC eu tenho? Uma só, que vale 348 mais quantas CO eu tenho? Uma só, então 351 mais OH, quanto é que vale? Opa, mais 463. Somando tudo isso, nós vamos ter, né? Então vamos lá, 412 vezes 5 mais 348 mais 351 mais 463, totalizando 3.222. Então o resultado aqui é 3.222, o que? Kilojoule por mol. Muito bem. Quanta energia seria necessária para romper as ligações na amônia e no etanol? Na amônia, para romper essas ligações, seriam necessários 1.164 kJ por mol. 1.164 kJ por mol, tá? E no etanol, né? No etanol vai ser igual a 3.222 kJ por mol. Muito bem. Desafio. Esse desafio é bem fácil de fazer, galera. Presta bastante atenção, ó. Sabendo que a decomposição da hidrazina em seus átomos constituintes são rompidas as ligações NN e NH, e que há envolvimento de 1.720 kJ por mol de hidrazina. Calcule o valor da energia de ligação NN. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação assim, ó. A mais B é igual a C, tá? Onde C é a energia total, 1.720, B pode ser a energia de NN, que eu quero descobrir, tá? E A, energia de NH. Então eu vou ter lá, eu não quero saber B, então B não é minha ligação NN, então minha ligação B, que é NN, é igual
a minha energia total, 1720, menos a energia que eu tenho aqui de NH, né? Então, quantas NHs eu tenho, né? Vamos montar a moléculinha aqui para a gente descobrir quantas que vai dar. A molécula da hidrazina é assim, ó, N, H, 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 H. Então, quantas ligações NH eu tenho? 4. Então, é 1720, que é a energia total, menos 4 vezes, vamos lá ver a energia do NH. NH, 388, vezes 388. Isso aqui vai dar, vamos lá, 388 vezes 4 vai dar 1552, então eu vou ter 1720, né? Menos 1552. 1720 menos 1552, que vai dar N é igual a 168 kJ por mol. Muito bem. Atividade 2. Explicando a energia liberada na combustão. O metano, CH4, é um gás a temperatura ambiente. Seu ponto de fusão é menos 182 graus Celsius. Seu ponto de ebulição a 1 atmosfera é menos 161 graus Celsius. É pouco solúvel em água e é um dos principais constituintes do gás natural. Produzido na decomposição de matéria orgânica, biomassa, o metano é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Sua combustão fornece 112,8 kcal por mol, ou seja, 889 kJ por mol. Nesta atividade, vamos procurar explicar o valor da energia de combustão do metano, considerando seus conhecimentos sobre a energia envolvida na quebra e na formação de ligações. Então vamos lá, questões para a sala de aula. A tabela a seguir resume cálculos sobre a combustão do metano, complete. Ligações rompidas nos reagentes, né? Então, quem que são os reagentes? Reagentes é sempre o que está do lado esquerdo da nossa seta. E produto é quem está do lado direito da nossa seta. Então, quem que são os reagentes? Metano e oxigênio. Para essa reação química acontecer, eu tenho que quebrar as ligações do metano e do oxigênio para formar as ligações da água e do CO2, né? Então vamos ver aqui o metano, quantas ligações tem de CH, né? Ele não é o CH4, então ele tem 4 mol de ligação CH, né? E o oxigênio, quantas ligações O tem? 2, né? Porque cada molécula de oxigênio é um OO. Muito bem. E na formação dos produtos? Quantas ligações OH tem? Cada água não tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio? Então, cada água tem 2 OH. Então, 2 águas vai ter 4 OH. E quantos mols C dupla O nós temos? Nós temos 2 mols de ligação C dupla O. Muito bem. Agora que a gente sabe quais são as quantidades, é só multiplicar pelos seus valores. Então vamos buscar lá. Aqui nós vamos ter 4 que multiplica. Vamos ver o valor da ligação CH lá na tabela. Então CH 412. Voltando aqui, 4 vezes 412. E aqui eu vou ter 2 que multiplica. Qual que é o valor da ligação O dupla O?
Ó, o dupla O 497. 497. Então vamos ver lá, ó. 4 vezes 412. 4 que multiplica 412 é igual a 1648. 1648 quilojoule, ok? E 2 vezes 497, então tenho 497 vezes 2, que vai dar 994. Isso aqui é igual a 994. Somando 1648 com 994, 1648, opa, 994 mais 1648, 1648. Isso aqui vai ser igual a 2642. Então, a formação aqui nos reagentes é igual a 2642, ok? Agora aqui, ó, na formação dos produtos, eu vou ter aqui 4, vou colocar aqui embaixo, ó, 4, né, que multiplica, qual que é o valor da ligação OH? Ligação OH, 463. 463, tá? Isso aqui vai dar um valor. E 2 C-dupla-O, tá? 2 C-dupla-O, então eu vou ter 2 que multiplica 802. 802, que vai dar outro valor aqui. Então vamos fazer as contas. Nós temos aqui 4 que multiplica 463, que vai dar 1852. 1852 e 2 vezes 802 vezes 2 igual, opa, 802 vezes 2, 1604. 1604, né, quilojoule. Então, continuando aqui, qual que é a energia consumida na quebra das ligações? Onde vai ser rompidas as ligações? Nos reagentes. Então, qual que é a energia consumida nos reagentes? 2642. Então, vai ser 2642, o que? Quilojoule por mol, não é isso? Por mol. Energia liberada na formação das ligações. A gente não calculou ainda, mas vamos calcular. Nós temos 1604, né, mais 1852, que vai dar 3.456. 3.456 quilojoule por mol. Qual que é o saldo da energia? Galera, aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Lembrem-se que toda a formação de produtos, vou colocar aqui em cima, ó, toda a formação de produtos, toda a formação de ligação, ou seja, sempre que um produto vai se formar, ele vai ter valor negativo. Ele vai ter valor negativo por quê? Porque toda vez que você formar a ligação, haverá liberação de energia. Então, toda a formação de produto é um processo exotérmico, tá? Térmico. E toda vez que você tiver a quebra de ligação, né, você precisa fornecer energia para quebrar a ligação. Então, toda vez que você tiver quebra de ligação, você vai ter um valor positivo, tá? E ele sempre vai ser
endotérmico. Então, associa, galera. Reagente, quebra de ligação, positivo, endotérmico. Produto, formação de ligação, negativo, exotérmico. Toda vez que você tiver isso aqui, como é que você vai saber o saldo? Você pega o maior número e subtrai do menor número. Você sabe que esse maior número aqui, ele tem valor negativo e que esse aqui tem valor positivo. Por quê? Porque esse aqui é na quebra das ligações, valor positivo, esse aqui é na formação das ligações, valor negativo. Esquece esses positivos e negativos, pega o maior valor e subtrai do menor valor. Então nós temos aqui 3.456, não é isso? Menos 2.642, que vai dar 814. Então qual que é o saldo aqui? O saldo é de 814. Aí, kilojoule, né? Kilojoule por mol. Beleza? Então, esse valor é de 814 kJ por mol. E aí, é positivo ou negativo? Quem que tem o maior valor é negativo. Então, esse valor é negativo. Isso quer dizer que essa reação química ela é exotérmica, porque no final do saldo da reação vai haver sobra de energia, vai ter energia liberada para o sistema, tá? Então, a liberação de quantos? 814 quilojoules na combustão de um mol de metano, tá? Muito bem. Reescreva a equação incluindo a variação de energia. Qual que é a reação química? Reação química é exatamente essa reação química aqui. Você coloca a variação de energia na frente, né? Coloca aqui um igual, reescreve lá embaixo e o valor da energia liberada. Lição de casa. O gás propano é um dos componentes do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Aplique seus conhecimentos para calcular a energia liberada na queima de 1 mol desse gás, tá? Então vamos lá. Para a gente poder fazer isso, primeiramente a gente tem que montar a equação, né? E a equação diz o seguinte, ó, nós temos 1, 2, 3 carbonos e quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então eu tenho aqui, eu vou fazer a reação aqui em cima, ó. C3H8. Primeira coisa que tem que fazer é a reação química. Balanceada. Mais oxigênio. Que vai formar o que? Tem carbono com oxigênio e hidrogênio com oxigênio. Vai formar CO2 mais água, né? 2O. Então vamos tentar balancear isso aqui, ó. Tenho 3 carbonos, tenho que ter 3 CO2. Tenho 8 hidrogênios, eu tenho que ter 4 águas, porque cada água tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênio vezes 4 vai dar 8 hidrogênio. E aí 3 carbono aqui, 3 carbono aqui. Agora vamos balancear o oxigênio. 3 vezes 2, tenho 6 oxigênios, mais 4 oxigênios, são 10 oxigênios. Então eu preciso de 5 O2 para estar tudo balanceado. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Escreva a equação que representa a queima do propano. Então a equação está montada aqui em cima, né? Na B, considerando a queima de 1 mol de propano, calcule a energia necessária para a quebra das ligações dos reagentes. E levando em consideração que a energia carbono-carbono é 348 kJ por mol. Veja a tabela com os valores médios das energias de ligação apresentada anteriormente. Então vamos ver lá. Primeiro, né, a quebra da ligação dos reagentes. Então, meus reagentes, nós vamos ter aqui quantas ligações de quem? Quem que vai quebrar a ligação aqui? 5 águas e o metano. Só do metano eu tenho 2 ligações carbono-carbono. Então eu tenho 2 que multiplica, vou olhar lá na tabela lá em cima que eu prefiro, 348.
2 que multiplica 348, entre parênteses, mais quantas ligações hidrogênio-carbono nós temos? 8. E quanto vale cada uma dessas? Vamos voltar na tabela lá em cima, né? Hidrogênio-carbono vale 412. Então, retornando aqui, mais 8 vezes 412, né? 8 vezes 412, mais o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos? 5 O2, né? Cada O2 libera quanto de energia? Vamos lá, cada oxigênio libera 497 de energia. Então, tenho 5 vezes 497. Abre parênteses, 5 vezes 497. Fecha parênteses. Vamos calcular separadamente, depois a gente soma todos eles. Então, eu tenho 2 que multiplica 348, que vai dar 696, mais 8 vezes 412, 8 vezes 412, que vai dar 3.296, mais, voltando aqui, 5 vezes 497, 5 vezes 497, que vai dar 2.485. 2.485, ok? Agora vamos calcular a energia liberada na formação dos produtos. Então, quem que nós temos aqui, ó? 3CO2 e 4H2O. Então, vamos ver lá. Cada CO2 tem 2 ligações CO. E como eu tenho 3 CO2, eu tenho 3 vezes 2 ligações CO, que são 6 ligações CO. Então, eu tenho 6, abre parênteses, que multiplica. Quanto vale uma ligação C dupla O? É 800 e pouco, né? C dupla O, 802. 6 vezes 802, mais a água formada, 4H2O. Cada água tem 2 ligações OH, então 4 águas vai ter 8 ligações OH. E cada ligação OH vale 463. Então tem aqui, abre parênteses, 4 não, 8, né? 8 vezes 463. Então vamos calcular. Eu tenho 6 vezes 802, que vai dar 4.812, mais 8 vezes 463, que dá 3.704, né? Então a somatória dos dois aqui vai dar 3.704 mais 4.812, vai dar 8.516. Dá 8.516 kJ por mol. Bom, galera, aqui em cima a gente não anotou o valor, né? Então vamos somar de novo, ó. 696 mais 3.296 mais 2.485, 6.477 kJ por mol. Ok?
Calcule o saldo energético. Mesma história de antes, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos reagente, que tem valor negativo, tem valor positivo, né? E nós temos produto, que tem valor negativo. Aqui eu vou pegar quem tem o maior valor. Qual dos dois tem o maior valor? É 8.000 ou 6.000? Então eu vou pegar aqui 8.516 menos 6.477. 6.477. Eu vou ter um saldo de 2.039 kJ por mol, né? E esse valor vai ser positivo ou negativo? Quem que é o valor maior? 8.000. 8.000 é na formação das ligações, e formação das ligações é no produto, então o valor é negativo. Então eu tenho uma liberação de 2.039 kJ, então essa reação química ela é exotérmica. Ok, galera? Reescreva a equação da combustão, incluindo a variação de energia. Mesma coisa da passada, então vocês reescrevem isso aqui, coloque igual ao saldo energético, né? Menos 2.039 kJ por mol. Aprendendo a aprender, procure conhecer o calor de combustão e a estrutura molecular de alguns dos combustíveis utilizados atualmente. Relacione as ideias desenvolvidas sobre a energia envolvida na quebra e na formação de ligações. Bem legal isso que eu aprendendo a aprender. Bom, galera, chegamos no final da situação de aprendizagem número 11. Um forte abraço a todos e até a próxima.